meus queridos, na caminhada espiritual, uma porção de detalhes vão acontecendo que acabam te levando numa direção. E isso é maravilhoso. Eu me lembro que eu estava mais ou menos com uns 17, 16 anos, mais ou menos, estava estudando em Belo Horizonte e eu saía de uma área de periferia e ia para o centro da cidade usando o trem. E eu me lembro um dia que eu estava na porta do trem, eu costumava saltar quando o trem chegava na estação e ia parando lentamente. Eu adorava saltar e sair correndo, enquanto o trem ainda estava andando lentamente. E eu me lembro que esse dia eu estava na porta e o trem ainda estava em alta velocidade e estava parando. E eu estava esperando a velocidade certa para saltar. Quando uma criança de uns 7, 8 anos veio, me entregou um panfletozinho e disse para mim: Jesus te ama. E eu lembro que eu estava olhando para a janela e achei que eles iam correndo. Eu olhei para crianças e peguei o panfleto. E o panfleto era aquele das pegadas na areia. Que nos momentos difíceis as pegadas demonstravam que Deus te carregava no colo. Não sei quantos de vocês se lembram desse panfleto chamado Pegadas na Areia. Se alguém já leu, é muito interessante. E aquela criança e a voz dela falando que Jesus me amava me remeteu a pensar: se Deus me amava, por que eu estava ficando tão deprimido? Por que eu estava... E olha que eu estava só no começo dos meus questionamentos, das minhas dúvidas e dos meus medos, porque com 20 anos a coisa ficou realmente muito difícil. Mas houve um impacto dessa criança. E um outro impacto foi quando eu tinha uns 18, eu estava fazendo pré-vestibular no centro da cidade também, e eu tinha que atravessar da Avenida Paraná até na rua Carijós, do outro lado da Praça 7. E eu me lembro que quando eu estava atravessando a Praça 7, nunca vou esquecer essa visão. Tinha uma jovem de uns 20 anos, praticamente da minha idade, um pouco mais velha, e ela usava um saião enorme, batendo abaixo do joelho, e ela gritava e chorava e fazia um escândalo e falava que as pessoas eram pecadoras. Você é pecador, você não pode continuar no pecado, e gritava e chorava e fazia Eu achei aquilo tão desnecessário e eu fiquei pensando: nossa, mas será que eu sou tão ruim assim que preciso dessa menina ficar chorando tanto? Que escândalo, que absurdo. E apesar de eu ter achado a coisa um tanto quanto exagerada, a voz, o choro e aquela imagem que demonstrava desespero pelas pessoas que não tinham contato com o Criador, marcou mais uma vez a minha mente. Foi um dos motivos pelos quais eu procurei a igreja evangélica assim que eu me senti sem saída. Aquela jovem, aquela criança, tudo isso foi me mostrando que o meu tempo estava terminando, um período na minha vida estava terminando, um ciclo na minha vida estava terminando. E eu terminei na semana passada falando sobre que eu estava frequentando uma igreja batista, principalmente para conseguir um emprego. E foi mais ou menos no mês de julho para agosto que eu recebi uma proposta para ir trabalhar em Vitória, no Espírito Santo, no estado do Espírito Santo.
e ia trabalhar como tesoureiro. Eu achei muito interessante a proposta, o salário era bom e eu nunca havia saído de casa. E como as coisas estavam muito difíceis na época, eu resolvi aceitar. E eu me lembro que foi a primeira vez que eu saí de casa, fui morar num alojamento junto com os trabalhadores, porque era construção civil, era no meio do nada. E havia uma igrejinha bem longe do acampamento, e eu tinha que sair do acampamento, atravessar um bairro chamado Laranjeiras, que era muito deserto, e essa igrejinha chamada Igreja Congregação Cristã do Brasil. E eu comecei a ir lá. E naquela época, eu só ia em casa de 30 em 30 dias, ou de 15 em 15 dias. E eu me lembro que eles falavam em línguas estranhas, as mulheres sentavam de um lado, os homens de outro. E eu lembro que eu procurei a anciã do lugar, que era uma mulher que liderava aquela igrejinha, e falei para ela que eu queria ser batizado com o Espírito Santo, eu queria falar em línguas como aquelas pessoas falavam. Então ela me deu as devidas orientações. Ela falou: primeiro, você precisa usar camisa de manga comprida. Segundo, você tem que cortar os seus cabelos. Na época eu usava cabelo grande, batia no ombro, e usava muitas pulseiras e colares. E era moda na época, né? E eu gostava dessas coisas. E eu me lembro que ela falou que eu tinha que tirar todos aqueles adereços, tinha que usar camisa de manga comprida e tinha que cortar o cabelo e tirar meus colares e minhas pulseiras. E eu resolvi fazer tudo porque eu acreditava que se aquelas pessoas que tinham contato com Deus, eu não tinha contato nenhum, não tinha a mínima ideia de como é que era aquilo, me dizia que para eu ser batizado com o Espírito Santo eu precisava tirar, eu tirei. E fui numa outra reunião e comecei a pedir a Deus que me batizasse com aquele Espírito Santo, me desse aquela experiência. E fui frequentando. Toda sexta-feira eu estava lá, toda sexta-feira eu estava lá. E numa da sexta-feira eu virei para ele: ô anciã, eu não estou sendo batizado com o Espírito Santo. Ela falou assim: mas tá vendo essa correntinha de Nossa Senhora Aparecida que está no seu pescoço? Ela não está deixando você ser batizado. E quando você não sabe nada, você acredita. Mas eu sempre fui uma pessoa de fazer testes para conhecer Deus, não só pelo que as pessoas diziam, mas para que eu pudesse ter certeza de que era realmente Deus que estivesse falando. Então, eu decidi fazer uma terrível experiência, e que foi maravilhosa, e aí começou a me guiar para a espiritualidade sadia. Aquela medalhinha de Nossa Senhora Aparecida era uma medalhinha que minha mãe tinha me dado quando eu saí de casa. E eu achei que eu não deveria fazer isso, não tinha nada a ver. Eu conversando com Deus, falei assim: não é possível que você vai se importar com uma bobagem dessa. Mas para as pessoas isso é importante. Eu lembro que eu usava uma bota de cano longo e eu amarrei essa correntinha com Nossa Senhora Aparecida dentro dessa bota e joguei para dentro da bota e pus a calça por cima. Então ninguém sabia que eu estava usando aquela correntinha. E fui para a reunião. Chegando lá, todo mundo me recebeu muito bem, porque agora eu estava todo cabelo cortadinho, sentando, camisa de manga comprida, com Bíblia debaixo do braço, já tinha comprado a minha Bíblia, e então já estava parecendo realmente um crente. Então agora eu já estava preparado para batizar, mas só eu sabia que a correntinha da Nossa Senhora Aparecida continuava comigo e ninguém mais estava vendo. E começou a oração daqui, a oração dali, o povo começa a gritar dali, gritar daqui, e alguns começam a falar em línguas, e nada acontecia comigo. Aí eu lembro que eu fiquei tão desesperado, com tanto desejo, com essa experiência, que eu me ajoelhei e comecei a falar com Deus, e falar com Ele: olha Deus, eu abandonei minha casa, eu abandonei meus amigos, eu saí de casa e estou aqui te buscando, não tenho mais contato com ninguém, não tenho saído, por que você não me batiza? E comecei a chorar, e de repente eu escuto a minha voz falando em línguas estranhas, uma língua que eu nunca tinha ouvido antes, e eu fiquei emocionado, e eu lembro que eu falei: nossa, eu já estou sendo batizado, e eu senti uma
coisa, uma explosão dentro de mim, e eu comecei a gritar em língua estrangeira, e gritava, e eu descontrolei totalmente, avacalhei a reunião de todo mundo, fiz uma bagunça naquela reunião, e as pessoas ficaram gritando, e naquele momento, foi umas meia hora de gritaria e de língua estranha. E eu lembro que quando eu saí daquela igrejinha, lá no interior de Laranjeira, do Espírito Santo, de Vitória, eu lembro que eu tinha que passar por um lugar muito vago, e eu lembro que eu estava pisando como se eu estivesse flutuando, como se eu tivesse drogado, como se eu tivesse cheirado uma droga, e eu estava vendo tudo muito iluminado. Aquela experiência foi marcante na minha espiritualidade, porque primeiro eu descobri que nem tudo que os homens diziam era a voz de Deus, porque eu tive a experiência com a energia da vida, com o Espírito do Criador, com a energia do próprio Divino em mim, mesmo usando a correntinha que eles diziam que eu não seria batizado se eu estivesse usando ela. Não estava usando para os homens, mas Deus estava vendo que estava ali. E mesmo assim, eu tive aquela experiência fenomenal. E se vocês acham que daí para frente eu nunca mais fui aos bares, você não conhece como que a gente demora para trilhar o caminho da espiritualidade, e a gente precisa de paciência para seguir num processo de transformação de mente, de emoções, de intelecto e de compreensão da verdadeira espiritualidade. Continuamos no próximo episódio. Tenham todos um excelente domingo.